Fala família Palmeiras 90 a mais. Pois é, isso mesmo que você viu no título e na capa desse vídeo. O Palmeiras fechou, ou pelo menos está perto de fechar uma contratação e recebeu proposta por Luigi. Vamos entender a verdade sobre essa realidade, tá? Palmeiras está muito próximo de fechar de vez, né, a contratação do zagueiro Bruno Fux. E eu quero começar te fazendo uma pergunta nesse vídeo. Para você, o Bruno Fux é um zagueiro que vale a pena um investimento de 22 milhões de reais? É óbvio, na minha opinião, é um baita de um jogador e vale a pena esse investimento tranquilamente, é até pouco, tá? Porque o Bruno Fux é um jogador jovem, né? Eu tava dando uma olhada aqui nas principais características do jogador vistas por quem mais entende de futebol, né? Então peguei alguns dos comentaristas, alguns dos analistas esportivos e fui balizando as ideias deles com a minha, né? Bate muito, tá? De maneira unânime, o Bruno Fux é considerado um zagueiro cuja principal característica é saída de bola. Ele constrói jogadas, né? E no futebol moderno, sem meias armadores, né? Ou pelo menos com pouca variação de meias taticamente armadores, né? Os zagueiros muitas vezes constroem muito as jogadas, seja com ligações diretas, lançamentos, enfim. Então, de maneira geral, o Bruno Fux é importantíssimo na construção de jogada do Palmeiras e na saída de bola. Mas não é só isso, tá? Por se tratar de um zagueiro alto, ele é muito bom na bola aérea. E isso tudo constrói uma relação de complemento com o Gustavo Gomes ou com o Murilo, dependendo de quem jogar ali no Palmeiras, né? Bom, de maneira geral, o Palmeiras está disposto a pagar os 22 milhões de reais pelo Atlético Mineiro. Não tem pressa, porque se não me falha a memória, esse contrato vence no final do ano, né? Mas o Bruno Fux será jogador oficialmente do Palmeiras. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como que o Atlético Mineiro deixou passar uma bomba dessa, né? Um jogador incrível, não é possível que ele começou a jogar bola só no Palmeiras, né? Muito provavelmente ele já desfrutava aí no Atlético Mineiro, já despontava como um baita de um zagueiro. Ruim para eles, ótimo para nós que vamos contar com um zagueiro, na minha opinião, de nível de seleção. E olha como o futebol é engraçado, né? Antes da gente falar do Luigi e de alguns outros temas que eu trouxe aqui para vocês, eu queria falar do Ramon Sosa. O Ramon Sosa chegou no Palmeiras por 80 milhões de reais e muitas pessoas, inclusive eu, criticaram a postura do Palmeiras no mercado ao trazer esse jogador, tá? É engraçado isso, né? Porque não só o gol que ele fez contra o São Paulo ou o gol que ele fez, se me fala a memória, contra o Fortaleza, né? Não é esse o ponto. O ponto é como o Palmeiras acerta nesse tipo de situação, né? A sensação que eu tenho é que tudo que a gente precisa é confiar na diretoria e no diretor de futebol do Palmeiras, porque, bem, Flaco Lopes chegou e ninguém dava nada por ele, né? Veja o fenômeno que se tornou. E aí eu vou começar a ponderar muito mais as minhas críticas a respeito do Facundo Torres, porque hoje, pra mim, o futebol que o Facundo Torres apresenta não é digno do Palmeiras, tá? Entretanto, bem, vamos lá. Isso aconteceu com Flaco, isso aconteceu com Lucas Evangelista, isso aconteceu com o próprio Ramon Sosa. Lembra do início do Piquerez? Pois é. Eu acho que de maneira geral, o torcedor palmeirense ele tem que ter muita calma, né? Eu sei que é difícil, né? O futebol é uma coisa muito emocional, né? E, bem, nos arremete a lembranças de infância, etc. Mas de maneira geral, o Ramon Sousa tá fazendo um bom trabalho no Palmeiras e eu acho que ele conseguiu se descobrir no Verdão, né? Se reinventar, assim como o Vitor Roque, por exemplo. E aí é aquele comentário que eu não me canso de fazer. O Vitor Roque no Palmeiras está jogando o que ele não conseguiu jogar com técnicos renomados, como por exemplo o Xavi no Barcelona. O que será que o Palmeiras tem que está despertando o potencial desses jogadores? Além de uma estrutura fantástica e de acompanhamento psicológico, de nutricionista, enfim, todo o suporte, né, que o Palmeiras tem, ou será que é o diferencial que está fazendo com que o Palmeiras consiga resgatar jogadores? Lembrem-se, o Richard Rios, quando chegou no Palmeiras, era tido como um jogador mediano, né? E veja a bomba que ele se tornou no Verdão. É complicado a gente falar disso, né? Eu não sei o que acontece, mas eu sei que eu tô gostando muito da forma do Palmeiras de conduzir tudo isso, né? E de maneira geral, é interessante demais a gente ser esse clube que resgata jogador, porque pode ter certeza que no futuro não tão distante, excelentes jogadores vão optar por vir para o Palmeiras para tentar recuperar o futebol e ter vitrine, né?
Veja os convocados, Aníbal Moreno, veja o próprio Ramon Sousa convocado, veja o próprio Flaco Lopes convocado para a seleção argentina disputando posição com jogadores que, vamos lá, né? Nós não estamos falando de qualquer um não, né? O cara disputa a posição ali com o Lautaro Martinez, com o próprio Lionel Messi, disputa a posição com o Ezequiel Bulaldi e tá lá, tá entre os convocados. Então o Palmeiras se tornou sim esse clube vitrine, né? Esse clube exemplo. E para quem viveu anos 90, anos 2000 como eu, né? Não sou tão velho assim, né? Mas quem viveu passou por diversas etapas de construção do que a gente está vivendo hoje, né? Legal, muito bom poder falar disso. E fruto desse trabalho excelente que o Palmeiras tem feito, muitas crias da academia têm sido negociadas, né? A bola da vez é o Luigi, a gente já tinha cantado essa aqui para vocês, né? Não só essa questão, como nós já falamos dessa nova forma de jogar do Palmeiras, já temos falado há algum tempo, né? Com tudo que a gente observa. E o Luigi, sim, recebeu uma proposta do Neon FC. É o time da Arábia Saudita da segunda divisão que tem muita grana para gastar. Eles ofereceram algo em torno de 65 milhões de reais e o Palmeiras recusou. Mas quem está de olho na situação é o Borussia Dortmund. E agora vamos entender o que tem de verdade nessa história, que tem muita gente falando bobeira, né? Dizendo que o Palmeiras já assinou com o Borussia, isso não é verdade, tá? E vamos entender qual é o fator que está impulsionando a saída do Luigi no começo do ano que vem. Bem, o Palmeiras já percebeu que o Luigi é um jogador com dinamismo e condições de virar um excelente atacante no futuro. Entretanto, isso vai levar tempo, tá? Não é do dia para noite. E o Borussia Dortmund surge na parada como um time desses, assim como o Palmeiras, que recupera jogador e que gosta de fazer investimento em jogadores jovens para posteriormente vendê-los no futuro, né? O Borussia Dortmund entende essa realidade do futebol moderno, né? Que dá para fazer muito dinheiro dessa forma. Bem, revelou diversos jogadores que hoje estão nos grandes da Europa, né? E olha que legal. O Borussia tem sim interesse e fará uma proposta oficial para o Palmeiras, só que o Verdão já definiu um preço estimado no jogador de 15 milhões de euros, que daria mais ou menos 100 milhões de reais aí, 95 milhões, dependendo da cotação da época, né? Bem, Luigi é jogador convocado e presença carimbada na seleção brasileira de base, sobretudo no sub-20. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: faz sentido para o Palmeiras negociar esse garoto agora? Ou, melhor, para o garoto, faz sentido? O futebol dele vai amadurecer mais na Europa? Bem, vamos lembrar do garoto Kevin, que o Palmeiras negociou aí por um valor até que pequeno, né, para o Shakhtar Donetsk, e que hoje está no Fulham, tido como um dos jogadores principais, a principal contratação do Fulham para a janela, né? O mais legal disso tudo, gente, é o que pouca gente está falando, tá? Além da questão da negociação, né, do jogador e do dinheiro que vai entrar, é a porta que se abre com o clube que está comprando o atleta. Pensem comigo, quando o Palmeiras fez negócio com o Fulham agora, ele basicamente contratou o Andreas Pereira e abriu uma janela, um canal de comunicação mais fácil. Assim como abriu com o Benfica e com outros clubes diversos, né? Fica muito mais tranquilo fazer vendas futuras ou até contratar jogadores. Vou imaginar que, por conta disso que eu comecei falando no vídeo, né, que o Palmeiras tem sido um bom cenário para recuperar jogador, né? Vamos imaginar que o Borussia tem um brasileiro que tá lá parado no elenco, não tá conseguindo jogar. Pô, por que não fazer um empréstimo pro cara voltar pro país dele de origem, desempenhar o futebol e de repente retornar para a Alemanha? Pois é. O grande ponto é que o Palmeiras tem feito bom relacionamento com diversos clubes no mercado, tá? E quando eu falo de mercado, eu tô falando de mercado europeu. Ou seja, de maneira geral, o Palmeiras tem se posicionado como um clube coeso, coerente e que arca com as suas responsabilidades em dia. Então, por conta de tudo isso, o Luigi sim, possivelmente será negociado em janeiro. A gente já tinha cantado essa bola aqui, só não sabíamos, não contávamos com o interesse do Borussia Dortmund, né, o que corrobora ainda mais com a nossa afirmação. Além dele, Benedetti também deve seguir rumo à Premier League, no caso, né? O Palmeiras está realmente fazendo muito dinheiro com essa base e, de forma geral, é engraçado, né? Porque ninguém esperava que fosse dar tão certo assim como tá dando. Outro assunto que a gente precisa falar no vídeo de hoje é sobre como essas convocações vão prejudicar o Palmeiras contra o Juventude. Também já tocamos nesse ponto no passado, né? E eu tava dando uma olhada aqui nos jogadores suspensos ou convocados para enfrentar o Juventude. Então vamos lá, Vitor Roque,
Emiliano Martinez, Facundo Torres, Sousa, Gustavo Gomes, Flaco Lopes, Aníbal, o Lucas, né, que tá lesionado, o Paulinho e o Kelvin também estão lesionados, e o Vitor Roque, que eu falei no começo, tá suspenso, né? Cara, são quase 10 desfalques. Então, assim, tudo isso vai impactar muito no futebol do Palmeiras. Ah, mas tá jogando contra o Juventude que tá na parte de baixo da tabela. Pior ainda, porque os caras estão jogando como se fosse, pô, sei lá, estão lutando a permanência deles aqui na primeira divisão, né? Então não vai ser fácil. Logo, não se desesperem se o Palmeiras não fizer uma boa partida contra os gaúchos. Vamos torcer e vamos colocar o máximo na nossa energia para que o Palmeiras vença. Vencer por 1-0 já é o suficiente, tá? Ah, mas o Palmeiras tem um elenco grande, tem as crias da academia, tem isso, tem aquilo, ok. Mas uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Quem já jogou bola sabe disso. O treinamento é uma coisa, o jogo é completamente diferente. E os atletas que entrarão em campo não estão com tanto ritmo de jogo assim. Então o Juventude também, por outro lado, não tem um time ruim não, tá? Time de primeira divisão, gente. Então vamos sim empenhar a nossa energia para colocar o Palmeiras aí, empurrar o Palmeiras, né, rumo à vitória. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho dessa polêmica aí, né, do jogo Palmeiras e São Paulo. Ontem eu não consegui gravar, tá? Problema de saúde aí, não consegui gravar. Acho que foi a primeira vez desde que a gente abriu o canal que não teve vídeo diário, né? Não teve vídeo no dia ali. Mas tudo bem. Então eu perdi esse hype aí pra falar desse assunto, mas eu preciso dar minha opinião aqui, porque eu sei que tem gente que chegou até aqui no vídeo. Se você é uma das pessoas que chegou até aqui no vídeo, pô, faz um comentário aí me apontando, porque é importante pra mim saber, tá bom? Bem, Palmeiras fez uma partida medíocre no primeiro tempo, não podemos falar que foi diferente, mas o segundo tempo do Palmeiras foi entrega pura. O Abel mexeu muito bem no time e o que mais se falou estranhamente foi sobre os erros de arbitragem, né? Eu não sei se é porque o Palmeiras assusta, né, quando chega desse jeito como chegou contra o São Paulo, contra o Botafogo. Enfim, o Palmeiras não é a primeira vez que faz isso, né? Mas de maneira geral, a sensação que eu tenho é que foi falado muito sobre a arbitragem e pouco sobre o Palmeiras. Gente, o Palmeiras fez 3 gols em 19 minutos. Isso não é normal, tá? Esse poder de reação, essa força de reação do Palmeiras tem que ser exaltada sim. O Palmeiras jogou muita bola contra o São Paulo. Na minha opinião, foi pênalti. Não vou mentir pra vocês, foi pênalti. O Alan ele escorrega ali e ele impede o Tapia de fazer o gol do São Paulo. Tá tudo bem. Quantas vezes o Palmeiras foi prejudicado esse ano? Pois é. Vocês lembram no ano passado, quando a gente foi eliminado pro Botafogo na Libertadores por um gol anulado, que foi esquisito também? E no Brasileiro, quantas vezes a gente não foi prejudicado? Infelizmente, o nível da nossa arbitragem é esse. E aí a gente tem que saber entender também que em alguns momentos a gente vai ser prejudicado e em outros a gente vai bem. Agora, isso não tira em nada o mérito dos 3 gols, gente. O São Paulo tava ganhando de 2-0. O Palmeiras foi buscar essa reação. Então, calma lá, calma lá. Boa parte da imprensa tá falando do erro e etc, porque isso dá like, isso dá view e isso engaja, né? Principalmente os times que estão sendo desfavorecidos, ou melhor, desfavorecidos, aqueles que estão sendo prejudicados, desculpa. Os times que estão sendo prejudicados nessa situação. Agora, o Palmeiras também tem que colocar os pingos nos is, né, nessa questão. A CBF está sendo intimada pelos clubes por diversos momentos ali, né? Pra, enfim, tomar posição a respeito da partida e não sei o que. Tá bom, então vamos tomar posição a respeito dos processos dos jogos em que o Palmeiras também foi prejudicado, né? É justo, né? Não sei se você concorda comigo, me diz tua opinião aí. Gente, desses jogadores que o Palmeiras não conta para enfrentar o Juventude, de que maneira você armaria o Verdão? Me diz nos comentários aí, porque realmente, parando para pensar aqui, são os nossos principais jogadores, né? Eu acho que o Maurício vai ganhar o lugar do Veiga, não tem o que discutir, né? A partida dele contra o São Paulo foi fenomenal. E aí o Andreas Pereira vai ser mantido sem Aníbal e sem Emiliano Martinez. Quem vai ser nosso volante? Tava pensando nisso agora. Palmeiras não tem um volante ali, um terceiro nome. Aí se tem, você me diz nos comentários. Eu faria uma loucura, tá? Eu improvisaria o Giai. Eu colocaria o Giai de volante e testaria. Vamos ver o que vai acontecer. Afinal de contas, se você parar pra pensar, não é tão ruim assim a ideia, né? O Giai é um baita marcador. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. É muito bom poder estar aqui com vocês. Eu fiquei um diazinho sem postar o vídeo e, sei lá, tava faltando alguma coisa, sabe? Muito obrigado. Era a sua companhia. Era disso que eu tava sentindo falta. Mais uma vez, grato pelo seu carinho. Um forte abraço. Avante palestra.